Gente, boa noite. Bem-vindos a essa live. Hoje temos como convidado o nutricionista César e nós vamos falar sobre a obesidade e a relação com o corpo, se existe distorção da imagem corporal, se não existe. Boa noite para quem está chegando e sejam bem-vindos. Então vamos lá. O César já chegou. Eu já vou deixar ele entrar. Não, não entrou. Agora sim. Gente, boa noite. Para quem já fez um esquenta aqui comigo, César, eu preciso contar uma coisa para você. Antes de dar as boas-vindas, eu já fiz um esquenta da nossa live. Você tá sabendo? Maravilhosa, gente. Gente, eu entrei às 8 horas em ponto. Eu falei, já comecei a falar, do assunto. Gente, o César já tá entrando. Espera só um pouquinho e nada, e nada. E eu assim, gente, eu acabei de contar, né? Conversar com o César, né? Eu contei pro pessoal, falei, deixa eu contar dos bastidores, né? Falei, gente, a gente acabou de combater um super papo legal, eu e o César. A gente quase entrou atrasado na live, a gente teve que desligar, não sei o quê. Eu tô toda empolgada em nada de você entrar, né? Aí eu perguntei para quem estava entrando, gente, dá uma olhadinha na minha postagem, vê se é às 8 ou às 8h30. Aí o pessoal falou assim, Bianca, é às 8h30. Eu falei, beleza, então tá bom. Então daqui a pouquinho a gente volta, que assim, até já. Ai, César, essa sou eu. Fiquei tão empolgada com a nossa conversa, nosso bate-papo, que eu falei, nossa, já quero continuar, já quero entrar e continuar. É, Então, gente, boa noite para quem já entrou, para quem está entrando pela segunda vez. bom. Gente, então, bem-vindos. Então, olha só, hoje nós temos um tema bem interessante, bem importante, né, para compartilhar com vocês. É falar sobre as questões da obesidade e a possível distorção da imagem corporal ou não. Obrigada, Margot, pela sua presença também. E aí, eu convidei o César, que tem, assim, uma experiência muito grande, né, nesse assunto, e já tem um conhecimento muito grande, clínico, né, tem uma prática grande, e é por isso que ele está aqui hoje, para a gente dividir o nosso conhecimento, para trazer um conteúdo bom para vocês, de qualidade, com informações que são do nosso dia a dia, né, e que tem uma base em estudos, tem base em prática, né. Então, César, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. E eu Obrigado, gostaria que você se apresentasse antes da gente começar a bater o papo. Gina. Obrigado pelo convite, Bi. Bom, pessoal, meu nome é César, eu sou nutricionista. Eu sou nutricionista desde 2008. Eu sou aprimorado em transtornos alimentares. Atualmente, eu coordeno a equipe de nutrição de um dos ambulatórios dentro do programa de psiquiatria, o programa de tratamento de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do HC, que é o grupo que trabalha com compulsão alimentar. Então, tenho aí alguma experiência nessa vida com essa temática. Nesse tempo também já ajudei a escrever capítulo de livro, já trabalhei um tempão no SUS, já trabalhei em outros lugares também, ou enfim, tem uma estrada longa aí na clínica que é onde eu gasto mais a minha energia psíquica. Exatamente. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá? E então, estamos aqui à disposição de vocês também. Então, César, como o assunto é falar sobre obesidade, eu sempre gosto de trazer as definições básicas, né? Para a gente alinhar no assunto em questão, né? Para a gente entender qual que é o nosso rumo dessa conversa, né? Então, o que é, como é definida a obesidade? Hoje, a obesidade é definida como um cálculo feito a partir dos dados de peso e da altura da pessoa. Esse dado gera um número, esse número tem algumas estratificações
deixa eu falar um pouquinho mais fácil, pessoal. Tem algumas margens que vão contando para a gente termos que significam. Então, desnutrição, grau 1, eutrofia, sobrepeso, obesidade, e que aí tem alguns graus dentro desse parâmetro. Tem obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. São essas três possibilidades que existem nesse momento. Então, assim, de uma maneira bem breve, contando, Bia, assim, a definição hoje, quando a gente pensa, é que esse cálculo a partir da altura e do peso da pessoa que gera um número, e esse número, dependendo do quão alto ele for, essa pessoa é classificada em um desses três níveis, aí pensando em obesidade. Bacana. Então, César, se diz muito, né, que a obesidade tem uma tendência de ser associada com uma doença. E aí a gente sabe que tem, né, tem controvérsias, tem gente que define que sim, tem gente que define que não, tem gente que define que é mais ou menos, que às vezes pode ser, às vezes não pode. O que a gente tem hoje dentro desse contexto de definição? É uma doença? Ser obeso quer dizer estou doente ou não? Tem, acho que, dois jeitos mais básicos, dois caminhos que são bastante diferentes um do outro de pensar nessa história. Um é o mais clássico, que tem a ver com essa definição que eu fui contando aqui, né, do peso, do IMC, enfim, de como a coisa acontece, em que isso é definido como a doença ponto final. Uma vez que a pessoa apresenta um determinado peso para uma determinada altura, isso é um problema, ponto final, ponto acabou, e é isso aí. Essa é uma perspectiva de ver as coisas. Tem outra perspectiva, e acho importante contar que eu me afinizo mais com ela. E por que eu acho importante contar que eu me afinizo mais com ela? Porque eu acho importante que vocês saibam que tudo que eu vou dizer é a partir dessa minha afinidade com essa definição. Então, eu acho importante a gente deixar declarados os nossos referenciais teóricos, porque você sabe, bom, o César, ele pensa dessa forma, ele conduz as coisas desse jeito, porque ele parte dessa linha de pensamento. Aqui, pessoal, estou menos interessado em contar o que é certo, o que é errado, mas de a gente poder, entendendo as perspectivas de como a coisa acontece, de onde parte, pelo menos, o que eu vou contar aqui para vocês. Que é uma perspectiva que, em termos científicos, está mais conhecida com o nome de Health at Every Size, em que ela coloca que, bom, os dados sobre peso, sobre tamanho do corpo, eles têm uma relação pequena, diretamente, sozinho, com relação aos dados de saúde. Que os hábitos mais relacionados com a saúde, hábitos de atividade física, de exercício, de fumo, de uso de medicamentos, etc, 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 eles conseguem contar mais para a gente sobre a saúde da pessoa do que isoladamente os dados sobre peso. Então, essa linha de raciocínio, essa corrente teórica chamada Health at Every Size, ela não está interessada em dizer, puxa, esse é um corpo bom, esse é um corpo ruim, esse é um corpo saudável, esse não é um corpo saudável, partindo apenas exclusivamente da perspectiva peso. No Health at Every Size, a gente está menos interessado nisso. A gente está, ok, além do peso da pessoa, que é como ela se apresenta nesse mundo, o que é que esses outros dados de saúde contam para a gente? O que é que os exames laboratoriais contam para a gente? O que é que os dados sobre a alimentação dessa pessoa contam para a gente? Os dados sobre prática de atividade física contam para a gente? Então, não é uma visão que ela é oposta, no sentido, ser uma pessoa maior é bom, é desejável. Não, mas é entender que ser uma pessoa maior pode ser natural, e também pode ser saudável, assim como ser uma pessoa menor. Mas que só esse dado, ser uma pessoa mais magra, mais gorda, ele é insuficiente para a gente saber se uma pessoa está mais inclinada dentro de um processo de saúde de doença para um lugar de doença ou para um lugar de saúde. Deu para entender, pessoal? Não sei se ficou claro aí. Às vezes eu tento dar uma simplificada nessas questões complexas. Porque é complexo, né? Gente, só um parênteses aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Gi, você entrou atrasada na live, hein? Foi a Gi que me avisou que eu estava adiantada, e agora eu tô falando que ela que tá atrasada. Oi, Gi, bem-vinda. Eu acho que é um contexto complexo, tá? E ele traz dúvida, porque acho que as pessoas, quando assistem a live, já tem também a sua expectativa, o seu conceito desse assunto. E aí, você vem com outro conceito, aí faz assim, ó, oi, pera, vamos tudo de novo.
Então, assim, eu acho que legal você trazer de novo esse contexto. E se tiver alguma dúvida, pergunta, senão a gente já segue. Eu acho que é bem importante trazer esse conteúdo. Sim, 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 sim. Tem alguns estudos, por exemplo, que tem uma coisa interessante sobre isso, que eles vão avaliando, né? Tem vários estudos atualmente que eles vão questionando esses dados muito absolutos que vão relacionando mortalidade ou questões relacionadas à doença apenas com o peso da pessoa. Esses estudos vão fazendo um controle um pouquinho mais rigoroso sobre esses outros dados. Por exemplo, essa pessoa que tem o IMC A e que tem o IMC B, essa é uma pessoa, por exemplo, que fuma ou que não fuma. Ela fuma quanto? E ela fuma há quanto tempo? Que esses são dados que eles estão diretamente relacionados com o assunto mortalidade por causas totais, por exemplo. E a gente tem algumas controvérsias também na literatura, por exemplo, alguns eventos, algumas situações clínicas, elas parecem, quando a pessoa tem um peso maior, elas parecem ser mais protetoras em termos de morte do que serem fatores de risco para mortalidade. Então, a história é menos simples do que ela parece, né? No senso comum que a gente ouve, é que Deus, a gordura é uma coisa terrível, ela é super indesejável, ela não deve estar aí de qualquer maneira, ela é ruim, ela é feia. Não estou contando o que eu acho, tá, pessoal? Estou contando que, no senso comum, a maior parte das pessoas pensa, nossa, ela não é saudável, ela não deve estar aqui de nenhuma forma. E aí, enfim, a crítica sobre isso do Health at Every Size é, além desses dados eles não conseguirem contar pra gente sozinho sobre a saúde da pessoa, de que é ingênuo a gente pensar que existe só um tipo de padrão de corpo, que existe só um formato de corpo que deve existir naturalmente, e não existem outros formatos de corpo, inclusive corpos maiores. Ou seja, tem uma crítica que eu gosto muito, que é, se a gente entende que algumas pessoas vão ser, mesmo se alimentando super bem, naturalmente menores, ou seja, se a gente calcular o IMC, essas pessoas vão estar mais inclinadas para um cenário mais próximo da desnutrição. Por que que a lógica inversa dessa, que é, puxa, algumas pessoas naturalmente vão estar inclinadas para um cenário de um corpo maior, ele não parece possível nessa história. Então, eu acho, eu me afinizo muito com o universo Health Size porque ele, da minha perspectiva, ele tem um olhar mais próximo do que eu tenho de um olhar de conceito de saúde geral, que é de olhar para a pessoa e não só para um aspecto específico dela, uma fatia dela. Então, por isso, é um ponto que me aproxima mais dessa corrente teórica. Então, assim, se a gente pensar nessa questão, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco mais profundo nessa questão corpo, né, que você já trouxe, que eu acho super importante a gente falar. Mas, assim, as vertentes da obesidade, elas vão para quais, né? Para quais são esses lados, né? Quando a gente fala de pessoas obesas. Acho que tem várias formas de enxergar, entender e tratar essas pessoas, né? Todo mundo que é obeso precisa de tratamento, todo mundo que é obeso precisa fazer dieta, todo mundo que é obeso precisa fazer muita atividade física. Por quais caminhos vão essas vertentes todas? Eu acho essa pergunta muito boa, Bi, porque ela tem um ponto que para mim é crucial. É que se a gente parte da perspectiva, aqui pensando no cenário mais clássico, de que este formato de corpo ele é um problema, logo a resposta para tentar direcionar esse problema, ela é para numa direção em que ele não exista, ou que ele exista o mínimo possível. Então, logicamente, falando no português bem claro aqui, é que isso visa a diminuição desse peso corporal, ou seja, em outras palavras, o emagrecimento. Tem essa lógica da história, né? Assim, a gente Sim. faz isso. Desta outra perspectiva, por isso que eu disse que ela não é contrária, porque não é que ela visa o não emagrecimento, ou ela é contra o emagrecimento, ou ela visa engordar. É que essa perspectiva entende que o corpo ele é uma das manifestações de características físicas e de que a gente vai se atentar para as coisas que estão mais correlacionadas para a saúde desta linha de raciocínio, que são as questões das práticas, dos comportamentos ligados à saúde. Então, alimentação é um deles, atividade física é outro deles, e também fumo, por exemplo, é uma outra perspectiva, o uso de medicamentos, mas aqui a intenção é pensar na saúde de uma maneira global. A intenção do outro lado, ela
em alguma medida, também é pensar na saúde global, só que o mediador para isso é o peso. Então, eu vou diminuir o peso para que essa pessoa alcance saúde. Aqui, nessa perspectiva, não tem uma preocupação tão intensa sobre o peso, embora a pessoa possa ter a preocupação, eu estou dizendo enquanto profissional, mas que a gente vai atuar direto onde a gente acha que é o problema, onde a gente consegue alcançar, que é bom. Eu consumo, por exemplo, pouca fruta. Isso é mais fácil de lá intervir sobre do que diretamente, do que se a gente pensar num exemplo que é intervir sobre a regulação de como o nosso peso acontece ou ele não acontece ao longo da vida, que isso é extremamente complexo. Parece simples, entra mais, sai menos, parece uma coisa dessa lógica matemática, mas infelizmente, pessoal, não é assim que a coisa funciona e certamente quem está aqui que já teve experiências com esse universo das tentativas de emagrecimento sabe que a história não é tão matemática, bonitinha e simples como ela parece no discurso da maior parte das pessoas. Sim, César, vamos aproveitar aí sua respirada. Tem um comentário aqui da Andrea que ela fala assim: é bem difícil ser gordo no cotidiano. Você pode estar com dor na unha e a culpa será o peso. Isso eu já ouvi muito, 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 né? Que a pessoa vai num consultório médico pedir ajuda por uma questão. E antes de pedir qualquer exame, ele fala assim: emagrece, depois volta aqui. Né? Então, gente, não é assim. Então, você poderia trazer um pouquinho esse contexto para gente, para acolher quem está ouvindo demasiadamente esse comentário? A ideia, pessoal, todo o movimento Health at Every Size, ele vem de queixas parecidas com essas, né? Então, que as pessoas que eram gordas, elas não se sentiam ouvidas ou vistas para além do seu peso. Então, meu Deus, eu tô com um problema na unha, emagreça. Meu Deus, eu tô com um problema no olho, emagreça. São exemplos reais, assim, eu já ouvi de pacientes que bom, a Sim. receita pra tudo, ela é mediada pelo peso, ou seja, é, é uma crítica que talvez pareça complexo, mas eu explico que parece que você só vai ser uma pessoa vista, a sua unha só vai ser olhada de fato, seu olho só vai ser olhado de fato a partir do momento em que você não for mais uma pessoa gorda. Então, o Health at Every Size, a grande proposta dele é de olhar para essa pessoa, sendo gorda ou não, para a queixa que ela está trazendo. Ela está trazendo uma queixa e ocular, vamos olhar para isso, tá trazendo uma queixa na unha. Vamos olhar para isso. Quando eu digo que não é um movimento oposto, no sentido aqui vai emagrecer, aqui não vai emagrecer, aqui deseja, aqui não deseja, é exatamente por isso, porque aqui é sobrepeso e aqui não é sobrepeso. Não é que ele nunca é olhado, ou que ele é desconsiderado, mas é que aqui ele não é o mediador para a gente olhar as suas questões de saúde. A gente vai olhar para o peso dado da sua vida, mas também vou olhar para a questão do olho, da unha, enfim, todo o referencial teórico que a gente tem do Health at Every Size, ele se baseia nisso. E eu digo que eu me afinizo bastante com essa ideia, pessoal, porque não, da minha perspectiva, eu defendo muito um trabalho humanizado em termos de saúde. É muito difícil pensar em humanizar processos, em olhar para o ser humano, se eu só consigo olhar para o corpo dele antes. E parece que enquanto esse corpo existir, né, enquanto ele tiver desse tamanho, eu não vou conseguir alcançar a pessoa que está lá dentro, ouvir de fato o sofrimento que tem, intervir diretamente no que tem ali, porque muitas vezes tem como intervir. Tem estudos, pessoal, que mostram, inclusive, estudos assim, que vão contando, a gente pegou médicos, por exemplo, tem estudo com médico, com nutricionista, com psicólogo sobre isso, e aí deram estudos de caso, pessoas apresentando a mesma queixa, né? Então estava escrito, o paciente chegou dispneico, lá, 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 só que tinha uma diferença apenas nos estudos A e no estudo B. No estudo A, a pessoa tinha um peso eutrófico. Eutrófico é um peso chique, é o nome chique para entre 1 milhão de aspas, tá, gente? Normal. Entre 1 milhão de aspas, tá? É só para Ajuda aí nas aspas, nesses 1 milhão aí. não deixar a complicação, a explicação mais complexa. E aí, esse peso eutrófico, essas pessoas, um X% deles, a maioria dos médicos que estavam preenchendo esse estudo, responderam que indicariam medicação para ele, para essas pessoas. E
E nas pessoas do estudo B, que eram as pessoas que tinham a mesma queixa, era o mesmo caso, a única coisa que mudava era o peso, o percentual era infinitamente menor de pessoas que receberiam a medicação. E aí, a orientação para a maior parte das pessoas era perca peso. E a queixa era a falta de ar. Ou seja, uma queixa que não necessariamente, ainda mais, ela está ligada com esse universo. Mas isso, eu tenho certeza que quem está aqui, quem é uma pessoa que se identifica como uma pessoa gorda, né, objetivamente como uma pessoa gorda, muito provavelmente já passou por cenários como esse. A minha ideia é só para dizer para vocês, no sentido de, validar isso que está acontecendo, e dois, tem gente estudando isso. E isso é bom que tenha gente estudando isso, ou seja, tem gente falando sobre isso no mundo acadêmico também, né? De que isso Uhum. ia a conduta das pessoas. Então, e todos esses estudos que eu estou contando aqui, gente, eles são alguns estudos de base que embasam a gente fazer dessa forma como o que eu estou contando aqui no Health at Every Size para vocês. Estou falando rápido, né? O Health at Every... Né? Mas tá ótimo, tô adorando, tô adorando. Vou querer até 2 horas de live aqui, que tá ótimo. Gente, se vocês estão gostando da live, coloque aí o coraçãozinho pra gente ver que vocês estão curtindo, gostando do conteúdo. E se vocês acharem que tem pessoas que possam se beneficiar agora dessa live ainda, temos mais um tempinho de live aqui, aperta no aviãozinho e compartilha com quem vocês acham, né? Que ainda dá tempo para falar, vem aqui, vem escutar essa live incrível aqui, com esse conteúdo extraordinário. E muito obrigada, César. Assim, antes de terminar, já estou falando obrigada. O conteúdo é muito rico, né? Uma clareza, assim, né? E olhar com essa amorosidade, né? A questão em si, né? Então, ainda acho que tem muito para a gente evoluir nesse contexto, mas que bom que já tem gente trazendo esse contexto, olhando para de outra forma. E se você não se sentiu bem acolhido por um profissional, procura outro. Olha quantos corações a gente está recebendo, César. Muito obrigada, gente. Compartilha. Quem quiser tirar um print da tela e colocar no stories e marcar a gente, aproveita. César, então vamos. Olha, muito coração. 1, 2, 3, 4, 5, 799 mil. Que delícia. Obrigada. César, vamos então falar dessa questão corporal, né? Que você já trouxe um pouco pra gente. Eu trabalho com distorção de imagem corporal, percepção do corpo, insatisfação corporal. E existe, obviamente, a insatisfação corporal. E ela pode existir em todo mundo, independente do tamanho, independente da forma, independente da idade. Então, ser gordo não quer dizer que são mais infelizes do que outros com corpos menores. Então, também a gente não pode medir esse grau de insatisfação ou de uma má relação com o corpo por conta do tamanho, por conta da forma, né? Então, eu acho legal a gente trazer esse entendimento de que o corpo pode se apresentar de inúmeras formas, né? Não existe uma certa, uma errada, existe aquela que se adapta às suas características físicas, características de personalidade, de capacidades, de bem-estar ou não, né? Então, acho que trazer esse para uma reflexão, né? Que por que só as pessoas obesas precisam gostar menos do corpo do que pessoas magras? Pessoas magras talvez possam ter uma relação pior do que uma pessoa com uma obesidade do corpo. Então, isso também traz uma controvérsia. O que você tem aí de experiência para contar para a gente sobre isso? Tem coisas muito interessantes quando a gente pensa no dia a dia, né, de pessoas gordas em relação ao cenário que diz respeito à imagem corporal, né, que é como se sentem, no geral, a queixa da maior parte das pessoas no consultório de nutrição, felizmente ou infelizmente, ela é para reduzir esse corpo. E eu acho interessante pensar nisso, Bi, porque a queixa de reduzir esse corpo, né? Esse corpo tendo qualquer tamanho, porque é isso, recebo pessoas de todos os tamanhos no consultório, e que a maior parte das pessoas, o desejo delas é que esse corpo seja menor, isso geralmente está muito ligado, pelo menos muitas vezes explicitamente, com o desejo de se sentir melhor dentro desse corpo. E é uma coisa que fica bastante confusa para a maior parte das pessoas, é que em algum momento elas aprenderam que essa medida
do melhor, do se sentir melhor, ela ia estar correlacionada diretamente com o número da balança que iria diminuir. Então tem uma grande expectativa de que eu vou mudar a minha alimentação e aí o meu corpo vai diminuir, que ele vai mudar a expectativa, e que ele vai diminuir, e aí uma vez que ele diminua, eu vou me sentir melhor nesse corpo proporcionalmente. E o que acontece algumas vezes, e essas vezes não são raras, é que essas pessoas não se sentem satisfeitas, mesmo objetivamente vendo esse número menor. E aqui, pessoal, acho importante uma ressalva, né? Eu e a Bianca trabalhamos muito com o universo dos transtornos alimentares, mas quando eu conto isso para vocês, eu não estou falando só de pessoas com transtorno alimentar. Estou falando de pessoas que, puxa, eu estou vendo ali o peso menor mesmo, mas ainda assim eu não estou me sentindo bem. Então significa que eu preciso perder mais. Ou que talvez eu precise ganhar mais massa muscular, ou que eu precise, na verdade, de um lipo, enfim. E aí esse cenário, ele nunca acaba, porque parece que essas pessoas aprenderam, pelo menos do consultório de nutrição, que ele está relacionado a esse número da balança e de que essa satisfação ela é medida pelo número. Então, quanto menor o número, maior a satisfação. Agora vamos colocar um parênteses. Quantas pessoas eu recebo com extremo baixo peso e também não estão satisfeitas com o número apresentado na balança? Então isso reforça que um número não representa você como um ser humano, como um ser inteiro. Né? Parece que a gente, assim, o nosso cartão de visita é o tamanho do corpo. Né? Então, ele sendo aceito ou não pela sociedade, as pessoas vão ter mais afinidade ou menos afinidade. É um absurdo. Né? Porque por trás deste corpo tem uma pessoa com inúmeras qualidades. Né? Então, as pessoas são medidas, colocar esse número, né, valor de peso, e o quanto isso pesa na vida da pessoa. Né? Assim, nossa, eu tô 1 quilo a mais, eu tô 1 quilo a menos. Parece que, sim, a vida gira em torno de conquistar isso, né? E às vezes a pessoa tá aí um trabalho com você, ela tá, né, ela realmente tá acima do peso, ela quer mudar o peso e ela tem êxito, ela tem um resultado, ela tem uma perda de peso significativa. Mas ela não chegou nesse corpo com 700 milhões de aspas, um eutrófico, né? O que acontece com essas pessoas quando elas vão procurar outros atendimentos com outros profissionais? No geral, o básico é que cada vez mais são estimulados em que ela mude cada vez mais o corpo. Então, bom, ela perdeu peso e, meu Deus, eu ainda não estou satisfeita, então talvez eu precise melhorar a minha massa, aumentar a minha massa muscular. E aí, ou, não, eu preciso diminuir mais o meu percentual de gordura, porque eu sou uma falsa magra, um falso magro. Enfim, e aí várias modificações vão sendo propostas. Ou seja, ainda focando afunilando o olhar como se o problema fosse estivesse da satisfação nesse lugar de mudar o tamanho, o formato em que esse corpo se apresenta. E aí, Bi, tem um parênteses que eu acho que é muito importante, que é um puxar sardinha um pouco para o universo da nutrição, que é assim, a comida vai ficando nesse espaço como mais um objeto de manipulação do corpo. Então, eu como, o motivo de eu comer A, de eu comer B, de eu não comer A, de eu comer B, de eu comer C, de eu comer F, é para mudar o meu corpo. Então, se eu quero emagrecer, eu vou tentar comer A, eu vou comer B. E isso é bastante complexo de pensar, sabe? Porque imagina só em que a mudança em termos de alimentação é algo que a gente vai fazer ao longo da nossa vida eternamente. Sim. Então, significa que para eu, entre aspas, cuidar da minha alimentação, eu preciso estar insatisfeita com o meu corpo. E assim, gente, uma pausa, né? Uma coisa importante, um sublinhado importante aqui Sim. quem disse que fazer uma dieta ultra restritiva é um cuidado do corpo? E aí a própria noção de cuidado, ela vai ficando distorcida. Então, o cuidado, ele está atrelado apenas, ou principalmente, ou essencialmente, à ideia de mudança do corpo. E aí, parece que quem não está satisfeito do corpo não tem sentido cuidar da comida. E essa é uma ideia bastante estapafúrdia, se a gente pensa no todo da história. Sim, sim, sim.
a fúrdia aqui da minha vida, mas a comida, ela parece que ela é um item, ela é um procedimento estético, ela é um equipamento de procedimento estético para tentativa de mudança do corpo ou não. E, na verdade, pessoal, aqui pensando da minha corrente teórica, a comida, ela é uma forma de a gente cuidar da gente. Assim como tomar banho é uma forma de cuidar da gente, assim como dormir é uma forma de cuidar da gente, Ouvir nossa live é uma forma de cuidar da gente? a gente também é uma forma de cuidar da gente. E a gente pode escolher, e talvez esse seja um recadinho já aqui explícito para vocês, a gente pode escolher pensar na comida como um cuidado sem ter modificação do corpo como mediador. Eu sei que eu falei de o que isso significa? Que eu posso escolher pensar nas minhas escolhas alimentares, no que eu vou comprar, no que eu não vou comprar, para isso me fazer bem de uma maneira global, para isso o corpo, para isso fazer bem para a saúde, e não só apenas ou majoritariamente com o intuito de mudar esse corpo, porque Sim. isso é muito... primeiro, que as coisas que a gente faz para isso nem sempre são saudáveis, e segundo, em algum momento, em alguma fatia da sua vida, é muito provável que você não esteja interessado ou não dê conta de pensar em modificar o seu corpo, e aí como é que fica a sua alimentação? Porque comer, você vai precisar continuar comendo nessa vida. Sim. Fez sentido para vocês, pessoal, que eu tô contando aqui? Sim, muito, muito, gente, muitos corações. As pessoas estão gostando muito do conteúdo. Gente, compartilha. Tem um comentário que eu acabei de perder, mas eu vou buscar falando sobre você. Calma, calma, eu vou voltar. Gente, eu não sou tão tecnológica. Cadê? Falando que é um prazer ouvir seu conteúdo, é um prazer ouvir você falar. Live maravilhosa, ficará gravada, sim, sempre vai ficar gravada. Oi, Carol, que bom que você está aí também assistindo a gente. Ai, César, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, Jesus amado. Bom, daqui a pouco eu acho. Por enquanto, então, trabalho não sei. A Yuba é um UBS que eu já trabalhei, ó. É isso? É um OBS? Ah, entendi. Um beijo pra você, Tami. Trabalho, que bom, que bom. Acontece com o exercício físico também. A gente aprende que só vale a pena fazer exercício físico se for para mudar o corpo. Gente, não, né? Não mesmo, né? Então é um bom ponto, né? Porque faz parte de um contexto de saúde, né? Cuidar deste corpo, né? Então, são acho que essas crenças que vão se atrelando que acabam adoecendo mais, porque as histórias vão sendo repetidas, recontadas, da forma que eu aprendi, eu vou repassar. E sempre um pouquinho pior, né? Que nem aquela brincadeira de telefone sem fio, da nossa época, né? Acho que o pessoal não brinca de telefone sem fio, que é tudo pelo WhatsApp. Ai, Ai, Jesus, mas enfim, houve um tempo atrás, lá assim, né, no outro lugar, no tempo e espaço, que é isso, né? A informação chega, você coloca o seu contexto, repassa, e sempre ele é cada vez mais distorcido, né? Então, eu acho que isso é legal a gente trazer e desvincular, né? Desconectar, né? sim, 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 Bi. Muito, muito mesmo. Olha, perfeito, que saudade das aulas de vocês. Por aqui dá para manter a saudade, exata, dá para matar a saudade, exatamente, exatamente. Então vamos continuar, César. Então, em relação ao corpo, né? Quando a gente fala assim, entender o tamanho do corpo, nós sabemos que existe esse conceito, né? Essa elaboração de que faz parte de todo mundo saber como é o tamanho do corpo. Então, nós temos uma área no nosso cérebro que é responsável por esse entendimento. Qual é o meu tamanho, qual é a minha forma, até onde meu corpo chega, né? Qual é o espaço que o meu corpo ocupa. E ele pode também trazer uma informação irreal sobre o tamanho do corpo, que a gente chama de distorção de imagem corporal. Existe uma grande dúvida e também controvérsias
Será que as pessoas com obesidade percebem o corpo do tamanho que ele é? Ou existe uma tendência de acreditar que eles percebem o corpo menor do que ele é, por isso pode comer livremente? Ou também sentem o corpo maior do que ele é e por isso causa um problema maior? Porque as pesquisas que eu desenvolvi foi numa população de anorexia nervosa e bulimia nervosa, onde existe uma questão realmente com o entendimento do tamanho do corpo e a maioria se sente de fato maior, por isso querem ser menores. E aí, partindo desse pressuposto que ele é mais conhecido, né, que ele é mais estabelecido, aí transfere esse entendimento. Será que nas pessoas com obesidade acontece o contrário, uma percepção para menor? Eu entendo aqui dentro do contexto clínico que isso tem um sentido, mas nós não temos certeza, né? Então, alguns pacientes que já passaram aqui no consultório, eu já identifiquei que de fato eles se percebem menores do que realmente são. Mas isso são 3, 4 pessoas, não representa, né? Não é representativo. Então, eu tenho uma experiência pequena disso e a ideia é a gente conseguir trazer ao longo dos anos aí uma resposta mais efetiva. Se de fato, o que mais se repete nessa população ou é da mesma forma que acontece nos outros transtornos alimentares? Então, nós temos esse conceito. Acontece, não acontece? Será que o meu trabalho, né, o método que eu desenvolvi para tratar a distorção da imagem corporal poderia ajudar os pacientes com obesidade também ou não? Né? Então, eu acho assim, eu adoraria escutar o que você tem para contar aqui para gente sobre assim, quais queixas sobre o corpo chegam para você dessas pessoas e aí a gente vai desenrolando aí o bate-papo. Sim, sim, sim. No consultório de nutrição, a queixa chega, esse corpo é muito grande, de uma maneira geral, e ele precisa diminuir. E mesmo quando ele diminui, que era um pouco do que a gente estava contando antes, Uhum. parece sempre insuficiente na maior parte das vezes. Mais uma vez, pessoal, só para dizer que quando eu estou falando isso, eu estou falando estou falando de pessoas gordas, com ou sem algum comprometimento de transtorno alimentar. Óbvio que quando a gente fala do transtorno alimentar, isso tudo está elevado num grau, né? Então, estou falando de uma pessoa com compulsão alimentar. Essa aversão ao corpo, a queixa do corpo, ela é muito maior do que numa pessoa sem transtorno alimentar. Mas Sim, sim. respeito das intensidades de como as coisas aparecem na clínica, né? Assim, intensidades maiores, intensidades menores, ainda assim é possível perceber que essas pessoas têm ali, vão fazendo essa associação que eu fui contando, né? De que esse corpo, essa relação com ele vai melhorar na medida em que ele for diminuindo. Mas, então, uma queixa muito importante, ela vem. Esse corpo é um problema. Ao longo do processo, mesmo quando esse corpo vai mudando, isso ainda parece, meu Deus, esse corpo não deveria estar desse jeito, ele não deveria estar assim. Logo, se eu emagreci 5 quilos, que seja, e eu ainda estou me sentindo mal, significa que eu preciso de mais 5, ou mais 10, ou mais 20, ou mais não sei quantos. E o nosso corpo, ele tem um limite de como as coisas podem, de como esse corpo pode ser modificado, o quanto ele dá conta. Esse limite, ele não pode ser calculado, infelizmente, porque ele tem muito a ver com questões de história de peso, por exemplo. Então, não tem um cálculo que a gente faz meu Deus do céu, eu consigo emagrecer em quanto tempo, até onde eu consigo, mas o que a gente sabe é que a maior parte dos corpos, ele vai ter um limite em que ele consegue atingir essa história. Então, injetar a expectativa de que, puxa, eu vou melhorar a relação com o corpo na medida em que eu for emagrecendo, e aí eu emagreci um pouco, não é o suficiente mais. Além de ser injusto, porque isso não está acontecendo de uma forma linear, é injusto para a pessoa, e isso também vai sendo pouco possível, porque em algum momento esse corpo vai parar, seja peso 80, 90, 70, em algum momento ele vai parar. Enfim, essa é a queixa mais importante que chega. Isso que você estava contando um pouquinho antes, né? Das pessoas maiores, das pessoas menores, como isso aparece no consultório.
No geral, a gente estava até discutindo um pouquinho antes da live, né? Assim, de como a gente vai avaliando isso, as pessoas vão contando isso. Mas, no geral, o que eu sinto que aparece no consultório é bastante algo de uma superestimativa, né? Uma tendência essa estimativa aparecer para cima. Em alguns casos, eu vejo uma tentativa de que me parece quase uma proteção de contar que é menos, mas mais no intuito de se proteger contra o estigma. Do tipo, se ser gordo é uma coisa ruim, então ser menos gordo talvez eu seja menos ruim. Então, contar para as outras pessoas, contar para mim mesma, talvez, que eu não sou tão gorda quanto eu percebo, ou tão gordo quanto eu percebo, pode trazer uma ideia para mim mesma e talvez para os outros, que eu não seja uma pessoa estereótipos, estigma, a gente está falando, tá, gente? Eu não seja uma pessoa tão gulosa, uma pessoa tão preguiçosa, eu não seja uma pessoa tão feia. Então, quando eu conto, talvez eu não seja tão gordo assim, eu conto pessoas, eu conto para mim, talvez essa pessoa esteja querendo dizer, talvez eu não seja tão gulosa assim, talvez eu não seja tão preguiçosa assim, talvez eu não seja tão feia assim. Então tem esses sentidos que estão imbuídos nessa palavra, que eles podem ajudar a gente a compreender um pouco de em quais cenários vão aparecendo essa estimativa menor do corpo, pelo menos o que aparece para mim é mais como proteção, né? Quando tá lá no consultório médico, o médico diz, não, você tem um peso, né? Coloca esse corpo com uma categoria médica, né? Então você tem uma obesidade muito grave. E a pessoa, não, mas eu não tô tão gorda assim. Nesse contexto do que eu ouço das pessoas, parece menos eu não percebo e parece eu não sou tão gulosa, eu não sou tão preguiçosa, eu não sou, enfim, desses significados que estão associados a nessa história. Sim. E falei um monte, Bi, mas acho que é um pouco do que aparece. Sim, sim. Sim, porque também, né, se essas pessoas ouvem muito também, você não tem força de vontade, você não consegue ter rotina, você não consegue ter limite. Então, eu acho que faz muito sentido, né, você chegar a essa conclusão de que é um pouco menos dolorido quando eu tenho uma justificativa, né? E então a gente entende isso, né? Mas será que a justificativa é só uma justificativa ou lá dentro tem algo contando? Poxa, mas as pessoas estão falando que eu tô tão grande, mas eu não me sinto tão grande. Ou para mim não é um problema ser grande, gente. Você entende? Não é um problema. Então, por que tá todo mundo falando que eu tô grande? Isso não é um problema. Então, as pessoas acabam, né, empurrando um problema onde não existia. Onde estava tudo bem, aí de repente começa a prestar atenção e aí começa a virar um problema. Então, gente, não fala, pelo amor de Deus, do corpo do outro. Né? Não tá autorizado. Se eu não peço a sua opinião, não fale, gente. Porque a pessoa pode estar muito bem do jeito que ela tá. E aí causa-se problemas onde não tem a partir de um comentário. Se naquele dia a pessoa tá com outro problema, tá mais triste, ou tem, sabe, tá numa situação estressante, que é outro, sabe, uma outra questão. Às vezes esse comentário, como ela está num vórtice mais de ansiedade e querer resolver, fala assim, pera, nossa, então pode criar uma associação que não existe, porque naquele momento ela está desprotegida. Ela fala, tá, então talvez esse meu problema é porque eu tô gordo. Gente, sabe? E aí começa um novelo de lã que depois pra gente desatar é complexo, né? Então eu entendo bastante quando você conta isso, né? Que, poxa, existe uma razão, né? E, e que acalenta, né? Ela é acalentadora, né? Então o nosso convite é que a gente possa ajudar essas pessoas também a entenderem o tamanho que elas têm. Será que elas de fato entendem o tamanho que têm? Talvez se sintam maiores, além de serem maiores, se sentirem também maiores. Isso também ser um problema numa tentativa de eu faço né, um plano alimentar, eu mudo o meu tamanho, mudo o peso, mas ainda não tá bom. Isso também é uma queixa de quem tem distorção de imagem corporal. Eu vejo que houve um avanço, houve um resultado, só que esse não combina com o que eu vejo aqui. Então a gente não tem, né, essa live não vai trazer essa resposta, se existe ou não a distorção da percepção corporal, mas fica aí como um alerta, fica como um convite
para quem quiser descobrir. E juntos a gente poder ajudar mais. Concorda? Concordo, Bi. Tem um ponto que acho que vale a pena falar sobre isso, que é, eu super concordo contigo, que é, sim, uma pessoa gorda pode ter também uma distorção da imagem corporal, e acho que ninguém fala disso, né? Porque é muito comum a gente pensar, ah, a pessoa super magra, lá o estereótipo da pessoa com anorexia, o estereótipo da pessoa com bulimia, mas pensar numa pessoa gorda que ela pode ter uma manifestação de uma problemática em relação à imagem corporal, ninguém fala. E isso eu acho importante contar para as pessoas no geral. Como eu tô vendo que aqui tem muito profissional de saúde, eu também acho que tem uma coisa importante, né? Eu ouvindo você falar, Abi, fiquei pensando assim, por que que para o médico, por exemplo, não é só o médico que faz essa fala, né? Mas estou pensando, por exemplo, quando você estava dizendo, puxa, às vezes a pessoa se percebe como gorda, ou ela não tem ela não consegue dimensionar o corpo dela adequadamente, mas aquilo não é um problema para ela. Mas Sim. no contexto médico, para o médico vira um problema. Por quê? Porque é um mediador de poder trazer alguma recomendação para essa pessoa. Então, Sim. exatamente essa problemática do Health at Size, gente. Ou seja, nesse contexto mais clássico, se eu não consigo convencer a pessoa de que ela é gorda desta forma e de que isso é um problema, eu não vou conseguir justificar para ela a recomendação A, B, C, D, E ou F que vai passar. Porque tudo passa pelo peso como mediador da Sim, sim, sim. perspectiva Health at Size. Não importa se essa pessoa está dimensionando o corpo dela adequadamente ou não está adequadamente, o quanto isso é um problema para ela ou não é um problema para ela. Me conta um pouco como que é a sua alimentação. Você tem diabetes, me conta um pouco como é a sua alimentação. Ou tô vendo uma alteração no seu exame, me conta um pouco como é a sua alimentação. Puxa, tem algumas mudanças aqui que tem a ver com isso que a gente está contando, que vão precisar, talvez seja interessante que você fizesse algumas mudanças em termos alimentares, de exercício, enfim, etc. Sim, sim. Mas essa é a problemática, pessoal. Então, para quem é profissional de saúde e está assistindo, acho que esse também fica a dica. Tem uma problemática muito grande de a gente usar, pelo menos da minha perspectiva, de usar o peso como mediador. É que você sempre vai ficar na dependência de convencer a pessoa sobre o real tamanho dela. Ela pode não ter noção do real tamanho dela. Você não vai conseguir, entre aspas, convencê-la no meio da consulta do real tamanho dela. E talvez, mesmo que você consiga convencer pensando assim, meu Deus do céu, a gente quer até o telefone dessas pessoas consegue convencer as outras do tamanho delas. Mesmo que você consiga, talvez você não consiga justificar que isso é um problema. E a gente não precisa Uhum. para pensar em orientações de saúde, em cuidados relacionados à saúde, do peso como mediador. A gente pode ir direto para as questões que estão ali problemáticas naquela vida. Então, pessoal, Sim. profissionais, prestem atenção. Isso também acho que essa é uma coisa muito importante. Eu fiz aqui um grande parênteses, Bino, que você estava contando, mas Sim. eu lembrei, eu achei que era importante. Dizer não é importante, né? Porque aqui tem a Gisele conta aqui pra gente, né? Que muitas vezes a pessoa obesa evita olhar no espelho devido à insatisfação com o mesmo. Então, assim, dentro desse contexto de percepção corporal, imagem corporal, quanto menos eu quero ter contato com o corpo, menos eu entendo como ele é. Então, eu vou desconectando, né? Eu paro de prestar atenção sobre aquilo que eu não gosto. Eu não quero olhar, eu não quero sentir, eu não quero entender, eu não quero entrar em contato. Então, essa conversa, essa conexão, né, que existe entre as informações que chegam do corpo em direção à mente para mostrar como o corpo é, acabam enfraquecendo. E aí, o cérebro recebe menos informações, porque eu estou me desconectando. E isso, informações pobres geram uma representação pobre do corpo, com pouco conteúdo, entende? Então, o que eu vejo muito aqui no consultório são as pessoas que têm uma grande insatisfação com o quadril, acabam gerando uma negligência de quadril. O que que é isso? Quando eu faço o teste aqui, né, uma avaliação que identifica como a pessoa se percebe, né, mentalmente, mostra essa desconexão com o quadril. A pessoa não reconhece mais a região com a qual ela é extremamente insatisfeita. Ela não sofreu nenhum trauma, mas o trauma é: eu odeio o meu quadril. Então, isso se desconecta, assim como na dor crônica, né? Muitas pessoas que têm dor crônica
de sentir tanta dor, eles acabam evitando a conexão do entendimento de que aquilo é dor, de que aquilo tem um ombro, e acaba realmente desconectando. Então, a insatisfação com o corpo, a intensa insatisfação com o corpo, gera uma desconexão com o corpo, tá? O do entendimento. E isso também é um causador da distorção da imagem corporal. Então, é muito complexo. Por isso que nós estamos aqui para ajudar, tá? E aí, colocar um outro parênteses, talvez para uma outro convite, para outra live, pessoas que não têm absolutamente nenhum problema com transtornos alimentares, também têm insatisfação com o corpo e também apresentam distorção de imagem corporal. Né? Então, não reconhecer o tamanho do corpo da forma que ele é comum na população. Só que a gente precisa identificar o quanto essa imprecisão em entender o tamanho do corpo gera comportamentos mais destrutivos ou que levam para a pessoa a uma perda de saúde ou mantém ela no estado de dia a dia de vida normal. Entende? Então, é muito sutil. Por isso, um olhar especializado de pessoas que entendem profundamente do assunto. Concorda? E você estava falando, Bia, eu fiquei pensando, né? Em alguma medida, a partir da explicação que você estava fazendo, que era a partir de uma insatisfação, essa pessoa negligencia uma determinada área. Isso, de uma maneira muito intensa, pode gerar uma distorção da imagem corporal. É quase como se fosse um plot twist na história do senso comum, né? No entendimento da história do senso comum, que é, bom, essa pessoa já tem uma distorção da imagem corporal, ela se percebe muito menor e é por isso que todas as outras coisas acontecem. E talvez, porque aqui a gente está falando talvez, é que essa pessoa foi ajudada a detestar essa parte do corpo, né? Ela foi compreendendo que essa parte do corpo deveria ser detestada. Uma estratégia dos profissionais de saúde, inclusive, tá, gente? Então, se eu uso o peso como mediador, como eu estava contando, essa pessoa vai precisar achar isso ruim para fazer a intervenção de comida para poder resolver essa parte. Então, eu vou ajudar essa pessoa a achar isso ruim. Só que pelo que a gente está contando aqui, né, em termos associativos, não é de estudo de dados, Sim, sim. em termos de como as coisas podem ir acontecendo, essa má relação com o corpo que vai se formando a partir disso pode gerar uma negligência, que pode gerar uma distorção, que isso pode gerar comportamentos, como você disse, né, Bi? Pode ser que eles sejam ok e pode ser que eles sejam destrutivos. Eu gosto de dar um exemplo nessa área. Imagina só, pessoal, uma pessoa que faz uma super restrição da alimentação com o intuito desse corpo diminuir, né? Imagina que ela tem um corpo gordo e ela quer diminuir, só que ela tem um problema de distorção da imagem corporal. Então, esse peso, objetivamente, ele pode até estar diminuindo, mas a sensação dela é que ele continua igual. Mesmo que ela veja, meu Deus, olha, minha roupa tá menor, o peso na balança tá menor, mas não, a minha sensação ainda tá igual, tá muito ruim, eu tô muito gorda, eu preciso mais. O que ela vai fazer normalmente na comida? Porque aqui eu consigo falar um pouquinho mais de comida, que eu entendo um pouquinho mais. Ela vai restringir mais ainda. Sim. Provavelmente a alimentação ainda vai continuar. Ela vai restringir mais ainda, mais ainda, mais ainda. Ou seja, essa pessoa come o mínimo possível ou quase nada. Isso é um dado de saúde para essa pessoa? Ou seja, até que ponto, pensando nessa cadeia que a gente está formando aqui, estimular essa pessoa a odiar o próprio corpo como estratégia de que ela adote hábitos de saúde, no frigir dos ovos, pode fazer com que essa pessoa tenha hábitos mais destrutivos em relação a... Eu não sei se fez sentido, Bia, essa lógica. Sim. Não, faz super sentido, né? Porque quando o resultado nunca chega, eu preciso fazer mais. Sim. Né? Então, por isso, né, eu acho que tudo que a gente falou agora, né, vem de encontro esse comentário aqui, né, que eu sou uma mulher gorda, mas as pessoas dizem, quando as pessoas falam sobre o tamanho do corpo dela, não é tão grande como ela se entende grande. Então, não combina o comentário da pessoa sobre o tamanho do seu corpo, não combina com o tamanho que você acredita que tem. Isso tem uma relevância para uma possível distorção de percepção da imagem corporal. Tá? Então, é estranho, sim, porque você sabe que você é de um jeito dentro desse mapa que te representa, mas as pessoas não enxergam o que está aqui, elas enxergam o seu corpo. Isso é um dos indícios de distorção de imagem corporal e tem como a gente te ajudar. Então, César, infelizmente, estamos quase chegando no fim da nossa live.
E eu queria colocar esse contexto aqui e compartilhar com as pessoas que existe uma forma da gente ajudar um pouco mais quando a gente entende exatamente o tamanho que a gente tem. Porque existe dentro de um contexto um medo das pessoas virem até aqui no meu consultório para identificar se elas têm distorção da percepção do tamanho ou não, pelo medo de chegarem aqui e falar, mas e se a Bianca contar para mim que o meu corpo realmente é tão grande como eu imagino? E aí, o que eu faço? Aí é desesperador mesmo, aí não tenho solução mesmo, aí então a solução mesmo é eu me matar, porque tem esses comentários, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês, eu queria que você, depois, César, desse uma sustentação aí, é que você fazer um tratamento, querer mudanças em cima de uma suposição de um tamanho, nunca vai te trazer um resultado efetivo. Porque já está ruim do jeito que está. Já está insatisfeito, já não está trazendo solução. Então, às vezes, assim, é muito melhor e traz um caminho de maior solução quando você sabe o tamanho que você tem. Aí você trabalha em cima de algo que é real, que é de fato. Quando você busca o resultado em cima de uma coisa que você imagina que tem, o resultado nunca chega. Então, um indício de que você talvez possa ter, lembra, talvez possa ter uma distorção de percepção corporal, é isso, eu faço tudo e nunca chega. Mas é porque eu estou insatisfeito e não cheguei no modelo, ou é porque eu tenho uma distorção de imagem corporal? Essa resposta você só vai conseguir quando você tiver uma avaliação e resultado efetivo. Ah, mas e se eu chegar e você me mostrar que eu sou do tamanho que eu acho que eu sou? Que bom! Então você sabe que você vai mudar em cima de uma queixa real e não em cima de uma dúvida. Será? Será? O será não traz sustento. O será deixa você no mesmo limbo de falta de resposta. Não te traz um suporte. Em cima da verdade a gente muda, em cima da suposição a gente fica mais no mesmo e mais no medo e mais na insatisfação. Agora eu que falei muito, né? Não imagino. Exatamente isso. Pessoas também falam muito sobre isso comigo, assim, de medo de fazer uma avaliação da imagem corporal e descobrirem, meu Deus, a Bianca vai chegar lá, exatamente o que você disse, e vai dizer, gente, eu sou exatamente como eu sou. E o medo é esse, mas eu sempre, o que eu reflito com as pessoas que eu atendo é, bom, mas você já se vê dessa forma. O que parece tão terrível de alguém te contar que você é da forma que você já se vê, porque você convive com esses pensamentos, com essa situação todos os dias. Então, o pior dos cenários, ele é o que você já tá. E aí, Sim. tá rolando. Então, talvez a gente tenha uma possibilidade de descobrir, de trabalhar, que tenha uma percepção maior do que realmente é, ou menor do que realmente é, e para a gente poder ajustar isso. E a Bianca Sim. eu achei muito importante, pessoal, é que se eu chegar e a Bianca disser, meu Deus, não tem um problema, o seu tamanho é esse, é menos um problema para a gente poder cuidar. Isso é bom. A gente pensar, puxa, Sim. problema aqui, pelo menos está tudo certo com ele. Mas também, se eu chegar aí e descobrir que, puxa, tem um problema, também tem solução, né? Também tem um tratamento que se faz para poder. As pessoas ainda assustam, pelo menos no consultório, e quando eu falo, puxa, tem que fazer fisioterapia para essas questões, né? A pessoa, fisioterapia? Como assim, né? Sempre aparece um pouco com esse estranhamento. Mas sim, pessoal, tem a ver com este universo, né? O tratamento mais voltado para essa questão do esquema corporal, ele é com fisioterapia mesmo que se faz, né? Com esse contato um pouquinho maior com o corpo, para poder entender e conectar. Porque pensa só, pessoal, aqui a Bianca está falando de uma pessoa conseguir sintonizar de alguma forma o tamanho do corpo dela real com o que está na cabeça dela. Não é mais fácil a gente pensar em cuidar, porque eu fui tecendo a minha linha de raciocínio todo em cima de cuidado, de a gente cuidar de algo que a gente conhece mais, de algo que a gente Sim. conhece melhor. Sim. Sim. Cuidar de algo que a gente não sabe o que a gente não conhece, é mais difícil de cuidar, né? Pensem numa outra pessoa, né? Se eu tô se eu tô com familiar, quanto mais eu conheço essa pessoa, mais fácil vai ficando de dar um presente que representa um cuidado, por exemplo, para a pessoa. E se a gente pensa no cuidado do nosso corpo, talvez conhecer ele, entender ele das mais diversas
perspectivas possíveis, seja um caminho importante e interessante para trilhar em termos de cuidado. Conhecer. Talvez não seja exatamente o que seja, mas é o que é. Porque existem variações de distorção de percepção corporal, né? Pode ser o corpo todo, pode ser partes do corpo. E é tão importante, tão doloroso quanto, tão insatisfeito quanto só uma parte ou todo o corpo, né? Então, depende de como você enxerga, de como você lida, de como isso é representativo para você ou não, né? E aqui a Bianca conta pra gente, né, que é impossível não pensar no impacto das redes sociais em todo esse caos. Sim, é um caos, gente. E infelizmente, porque o, o, o poder destrutivo da comparação, ele é assim devastador. Então, todos nós vivemos dentro de um certo grau de comparação. E aqui a gente já contou para todo mundo que o grau de insatisfação com o corpo gera uma desconexão. Então, é muito fácil hoje a gente construir uma percepção distorcida do corpo. Então, se a gente consegue trazer isso para a realidade, a pessoa se conectar com o que é dela, ela tem ela na mão. E ela vai lidar com ela e não com algo suposto. Ah, mas e se for grande? Como você falou, mas você já tem o entendimento de que é grande. O que vai ser pior? Né? Então, confia na gente, né? Em mim, no César, que a clareza liberta. A verdade liberta. A verdade conduz para um melhor tratamento. Ah, eu vou até aqui e sei que eu tenho o tamanho que eu tenho. Gente, então não precisa olhar para esse lugar. Vamos olhar mais para outros lugares. Vamos ter outros entendimentos, porque aqui está tudo bem. Então, como você falou muito bem, é menos um para cuidar. É menos um item para cuidar. Então, fala, ufa, esse aqui, ok. Mas não tá bom. Então, vamos cuidar para que fique melhor. Né? Então, eu acho essencial todos esses cuidados, né? Gente, a live vai ficar gravada. Nós vamos nos despedindo aqui. Então, vocês podem ter a oportunidade de dar o nosso último like aqui, mandar os corações de vocês para a gente entender aqui que vocês realmente aproveitaram o conteúdo da live. César, foi extremamente incrível conversar com você. Acho que foi bastante libertador. Você trouxe muito acolhimento para as pessoas, né? Olha os corações. E, e assim, é libertador conhecer pessoas que conhecem a dor do outro. E eu acho que você é uma pessoa que entende muito a dor do outro nesse contexto. Parabéns pelo seu trabalho. Fico até emocionada. Parabéns e espero poder bater mais papos com você. Obrigado, Bi, pelas palavras, pelo convite. E acho importante dizer que eu só consigo entender a dor do outro relacionada a isso, porque pessoas que estão aqui nessa live, ou pessoas que não estão nessa live, ao longo desses quase 14 anos, escolheram dividir uma parte das histórias dolorosas que elas têm em relação ao corpo, em relação à comida comigo. Então, uma boa parte dessa bagagem eu devo às pessoas que confiaram no meu trabalho nesse tempo todo e escolheram dividir coisas tão doloridas e tão difíceis sobre a vida comigo. Então, obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo que decidiu e que conseguiu apostar nesse cuidado e que apostou nesse cuidado por meio das minhas mãos também. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. E estamos à disposição, gente. Se vocês quiserem procurar o César, é só, né, seguir ele no Insta, né, bater um papo com ele. Se precisarem da minha ajuda, entrem em contato. Se querem tirar mais dúvidas, nós estamos à disposição. Né? Se não quiser fazer publicamente, vai pro direct. Nós aguardamos vocês. Uma ótima noite. Muito obrigada, César. Até a próxima. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau.